E aí, você já estudou sua lição hoje? Durante toda essa semana, a lição 10 ela vai falar sobre um modo emocionante de se envolver, focalizando o pequeno grupo e a comunidade como métodos divinos para fortalecer a nossa fé, para aumentar o nosso conhecimento na palavra de Deus, para aprofundar a nossa vida na oração e também para nos habilitar para o testemunho. E aqui vai apresentar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como sendo a primeira comunidade relacional, formando assim o primeiro pequeno grupo. E aqui na lição de domingo vai falar sobre pequenos grupos como sendo uma ideia divina. Isso porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, formam a primeira comunidade relacional, criando assim um pequeno grupo entre si, porque esses três agentes eles atuam tanto na criação quanto no processo de salvação do ser humano após a queda. Havia um propósito entre eles, e a Bíblia nos apresenta isso primeiro na criação, ao dizer lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que no princípio criou Deus, e no versículo 2 o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, especialmente versículo 2, vai falar que por meio de Cristo, Deus ele criou todas as coisas. Então havia um propósito na criação. Deus como arquiteto, criando todas as coisas por meio de Cristo, tendo ali o Espírito Santo como um agente criador também. E depois vai falar que essa trindade atuou na salvação do ser humano. Porque lá em João capítulo 10, versículo 17 e 18, fala que Jesus ele deu a sua vida e ele poderia tomá-la de volta ao ressuscitar. No em Romanos 8, 11 vai falar que Deus Pai ressuscitou o Filho. E em 1 Coríntios 15, 15 vai mencionar que o Espírito Santo ele ressuscitou Jesus. Os três atuando no propósito de salvar a humanidade após a queda. Então, entre essa primeira comunidade, esse primeiro pequeno grupo, havia entre eles um objetivo, um propósito em comum. Essa é a primeira dica que estamos dando aqui a respeito do pequeno grupo. E eu sempre vou lembrar um texto de Ellen White no qual diz que o pequeno grupo, como base do esforço cristão, foi-me apresentado por aquele que não pode falhar. Se é a base do esforço cristão, e se temos aprendido até aqui que as nossas atitudes, o nosso testemunho deve imitar o testemunho de Cristo, então se o Espírito Santo e Deus Pai atuou com o propósito de salvar o ser humano, nós como um grupo relacional, como uma comunidade, precisamos ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito de salvar e buscar o perdido. Que Deus nos abençoe e até o comentário de segunda-feira.